Fala, meus amigos, e aí, como vocês estão? Tudo certo? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo sobre o mercado de escanteio. E para o dia 15 eu vou trazer esses três jogos aí que eu vou trabalhar. O primeiro vai ser às 15h45 e o último vai ser às 22 horas, que é o jogo do Pachuca lá na Liga MX. E esse jogo eu vou trabalhar na Betano ou na Superbet. Eu vou abrir aqui a Betano e vou mostrar para vocês como se faz essa aposta. Então fica aí comigo, teve um comentário aí no vídeo anterior pedindo para explicar como fazer as entradas ao vivo no escanteio do time na Betano. Então fica comigo até o final que eu vou explicar aí o que eu vou fazer nessa aposta caso surja a oportunidade, beleza? Para recapitular aí, o dia 13 tivemos uma entrada somente no jogo do Atlético de Madrid, tivemos o nosso green, eu consegui pegar uma odd aí a 1,80 e as outras apostas não deu para fazer, mas todas as análises bateram, que foi o Race 5 do Napoli e o Race 5 do Bournemouth, beleza? Então as análises estão certas. Se a gente consegue pegar ou não o green, aí vai depender do contexto do jogo, tá? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer em cada aposta. Lembrando que as apostas que eu mando aqui pelo YouTube são as apostas que eu faço, que eu trabalho. Então, se vocês tiverem o green, eu também tive. Se vocês tomaram red, com certeza eu também tomei, beleza? Então, aqui no canal não é só sobre apostas, eu também faço análise, explico o que se deve ou não fazer nas apostas aí sobre os escanteios a cada dia, tá? Isso é muito importante, estudar, entender como funciona cada mercado nos escanteios, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer uma aposta aí na League 2, Salford City versus Doncaster. Esse jogo é da League 2, é uma espécie de quarta divisão aí da Inglaterra. E o que vai acontecer nessa aposta, nesse jogo? O Salford, ele está em 10º lugar, a 5 pontos do G7, que é o playoff da liga. Aí na League 2 acontece um playoff para subir para a League One, que é a terceira divisão da Inglaterra, e esses 7 times aí vão disputar o acesso para poder fazer a ascensão, tá? O Salford, ele joga melhor fora de casa, por incrível que pareça, tá? Quando ele é um mandante, ele deixa a desejar, ele possui uma média aí de 4,1 escanteios concedidos. Não é uma média muito alta, mas vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. O Doncaster, por outro lado, se ele ganhar, ele chega na vice-liderança do campeonato, porque os times aí que estão acima dele tiveram tropeços aí. Então ele está muito motivado para poder conseguir fazer essa vitória em cima do Salford. O Doncaster, ele é o favorito aí do jogo e ele possui uma must-win maior do que o Salford, justamente por isso que eu falei, esses motivos aí. Dá para perceber isso pelos últimos resultados e a quantidade de escanteios no último jogo foi 7, 10 e 14 respectivamente. Em 3 confrontos diretos, em apenas uma ocasião, o Doncaster fez 5 escanteios em confronto direto contra o Salford jogando fora de casa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma aposta no Doncaster Race 5 ao vivo. Para quem não sabe o que significa race, race significa corrida, tá? Aqui, ó, Doncaster, primeiro a marcar 5 escanteio. Porém, tem um porém aí nesse jogo. Eu vou esperar ver como é que vai ser a ação do Doncaster. Mesmo se ele não abrir o placar, eu vou fazer uma aposta. Se o jogo ele tiver com pressão, eu vou fazer uma aposta no mais um HT escanteio asiático no primeiro tempo. Porque dos últimos 6 jogos fora de casa, o Doncaster ele fez escanteios após os 38 minutos do primeiro tempo. Quem não assistiu meu vídeo anterior do dia 13, perdão, do dia 14, eu vou deixar aí no card para você entender uma explicação rápida o que é o mais um HT, beleza? Então faz o acesso aí para você entender e se tiver oportunidade eu vou fazer o Race 5 do Doncaster ao vivo e também essa aposta aí de escanteio asiático para ter 2 escanteios ou mais no primeiro tempo a partir dos 35 minutos. Se tiver um escanteio só, a gente recebe o reembolso. Se tiver 2 ou mais, a gente recebe o nosso green, beleza? Até porque tem uma grande chance de isso acontecer aqui nesse jogo. E qual é o risco? Como eu disse, nos últimos 3 confrontos diretos, só fez
em um jogo 5 escanteios o Doncaster, né? Nos outros 2 jogos contra o Salford, ele não fez 5 escanteios. Então eu considero aqui essa aposta com risco médio, pois tem feito muitos escanteios nos últimos jogos para conseguir a vice-liderança, tá? Então tem esses 2 poréns aí, beleza? Então é isso aí que eu vou fazer nessa aposta. Indo para o jogo do Brasileirão, eu vou trazer uma aposta aí do Brasileirão. Não tenho costume de fazer aposta antes da 8ª rodada, mas se tiver alguma oportunidade legal, eu vou fazer. E eu encontrei aí uma oportunidade. Eu fui fazer uma análise aí dos jogos do Brasileirão, por mais que eu não vá fazer aposta, mas eu achei aqui uma opção bem interessante aqui no jogo do Ceará versus Vasco da Gama, aqui do Rio de Janeiro. Esse jogo vai começar às 9h30 da noite, na terça-feira. O Ceará, ele não tem um bom retrospecto contra o Vasco em casa, e isso é muito bom para nós que vamos apostar nos escanteios, tá? Nos últimos 3 confrontos diretos, o Ceará fez 13, 11 e 6 escanteios contra o Vasco. É muito escanteio. Eu não vou levar em consideração a Copa do Nordeste e o estadual, pois as equipes são bem inferiores, tanto inferior ao Ceará, tanto inferior ao Vasco, mas só para passar aí a informação, a média dos últimos 9 jogos do Ceará é 8,6. É muito alta, a média do Ceará é muito boa de escanteio, beleza? E falando sobre o Vasco, nos últimos 3 jogos ele perdeu 2 e empatou 1, onde quando tomou o empate contra o Melgar, lembra desse 3-3 aí, que foi um jogo amargo demais para o Vasco, né? Ele tomou 16 escanteios do Melgar. O Vasco ele é um time que sabe se defender, entre aspas, só que bola aérea, né? O Vasco ele não sabe se defender. Incrível, né? Ao contrário, o Vasco ele é bom no ataque, né? Junto com o Verratti, o Felipe Coutinho, eles são ótimos jogadores aí referente à bola aérea. O Felipe Coutinho cruza a bola, o Verratti ele é um ótimo cabeceador. Só que na parte defensiva o Vasco ele deixa muito a desejar. Ele tomou 9 escanteios do Flamengo no último clássico. Então o Vasco para a bola aérea realmente não tem dado certo. Quando ele jogou contra o Ceará nos confrontos diretos, o Vasco ele só fez 2 e 3 escanteios. Então o Vasco ele não assusta nos escanteios. O Ceará ele é muito mais perigoso nos escanteios e tem essa questão. O Ceará ele tem muita probabilidade de sair atrás do resultado pelo retrospecto dos jogos do Ceará contra o Vasco. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma aposta ao vivo no Ceará para fazer o Race 5 ou 7 se ele sair atrás do resultado. Aqui, se tivesse pagando pelo menos aí 1,80 ou 1,90, eu já entraria logo nesse Race 5 do Ceará pré-live, mas como está pagando 1,61, as casas de aposta estão achando que o Ceará já vai fazer mais escanteios do que o Vasco, beleza? Até porque o Ceará também ele é o favorito do jogo, mas pelo retrospecto eu não entendi isso, tá? E se o Ceará sair atrás, eu vou fazer aqui, ó, primeiro a marcar 7 escanteios Ceará, até porque a quantidade do Ceará de escanteios contra o Vasco explodiu 7, né? Foi 11, 13 escanteios, beleza? Qual é o risco aqui dessa aposta? Se o Ceará fizer o gol primeiro, ele pode furar a bola. O que é furar a bola? É quando o time ele faz um gol e para de atacar e fica naquela retranca absurda para não tomar o gol. E foi isso que ele fez contra o Grêmio no último jogo em casa, apesar dele ter feito 1-0 no primeiro tempo e ter aberto aí a vantagem de 2-0 contra o Grêmio no segundo tempo, mas mesmo assim ele parou de fazer escanteio. Então, eu considero esse risco aqui médio, até porque, de novo, né, o Ceará não tem costume de abrir o placar contra o Vasco, ele tem costume de empatar ou perder, beleza? E falando aí sobre o jogo da Liga MX, que é do Pachuca versus o Tigres. Falando aí sobre o Pachuca, eu já vou entrar aqui na Betano, lembrando que essa aposta também pode ser feita lá na Superbet, só que na Betano está pagando um pouco melhor. Eu sempre olho as cotações das casas de aposta e vejo qual é a melhor casa para eu poder fazer a minha aposta. Então, o que vai acontecer aqui? Na Liga MX existe um G6 de playoff para o título da Liga. E
o Pachuca ele precisa ganhar esse jogo para se manter na posição do playoff. E se ele ganhar, ele ainda toma a posição do Tigre. Então, aí tem um confronto direto bem interessante. Esse jogo pode ser bem duro e o Pachuca é o favorito do jogo. O Pachuca ele tem aí uma média de 7 escanteios cobrados em casa e nos dois últimos confrontos diretos ele fez 5 e 6 escanteios respectivamente contra o Tigre, tá? O interessante é que foi um empate e uma derrota para o Pachuca, né? O Pachuca não ganhou do Tigre. Então a necessidade de atacar e conseguir escanteios ela é muito boa devido ao retrospecto do confronto direto dessas duas equipes. E dos últimos 9 jogos, em todos os jogos, o Pachuca fez 5 ou mais escanteios, inclusive contra times acima dele da tabela. Então, o que a gente entende aqui? Que o Pachuca ele é muito ofensivo, mesmo quando ele joga contra times mais fortes que ele costuma fazer mais do que 5 escanteios, ou 5 escanteios. E falando rapidamente aí sobre o Tigre ele não vem de bons resultados fora de casa. Nos últimos 5 jogos tiveram 3 derrotas, um empate e uma vitória. E a média aí do Tigre concedida é de 4 escanteios por partida, né? Escanteios cedidos. Então o que a gente vai fazer aqui? Olha, vocês estão vendo aqui que o Pachuca, a Betano ela está oferecendo mais de 5,5 escanteios, pagando 2,5. Essa aposta aqui na Bet365, ó, Pachuca, tá 2,20. Tá 2,20, tá pagando muito mais. No pré-live, a Bet365 ela paga muito mais do que a Betano. Aqui, ó. Mais de 5,5 pagando 2. Dessa vez, olha, por incrível que pareça, a Betano tá pagando mais. É porque aqui na Bet365, quando eu fiz a minha análise, tava 2,20. Só que o tempo passou e a odd ela teve uma mexida aí, tá? E o que vai acontecer aqui? Aqui, ó, tá vendo 5.5, 2.05? Eu não vou entrar nesse 5.5 porque eu não estou muito confiante que o Pachuca vai fazer 6 escanteios, não. Mas o legal, a diferença é essa a diferença que eu vou mostrar aqui entre a Betano e a Bet365. Na Betano, esse mercado ele continua no ao vivo. Esse mercado aqui dos escanteios do time na Bet365, ela some. Só dá para entrar pré-live. Ou, se você quiser, o primeiro a cobrar ao vivo aí fica aberto na 365. Mas na Betano não fica na Betano fica sim esse escanteio esse escanteio aí total do time ao vivo ele fica aqui, ó. Aqui embaixo você pode dar uma olhada, ó. Pachuca escanteios mais de 4,5 está pagando 1,53. Ao vivo isso aqui vai valorizar. E quando chegar aí a 1,80, 1,90, eu vou entrar com uma unidade. Vocês conseguiram entender? A diferença da Betano para a Bet365, aqui não é race, aqui é a quantidade de escanteios, mais ou menos. Entendeu? Então, se o Tigre fizer 5 escanteios na frente, não tem problema nenhum. A gente está no escanteio total do time no jogo, que é mais de 4,5. Entenderam? Então eu estou bem seguro aqui dessa aposta e eu vou explicar para vocês aí o risco. E o interessante aqui é que na Betano não tem aquele escanteio do mais um asiático no final. A Betano ela não trabalha com escanteio de reembolso, tá? Então aqui não vai ter essa aposta. O risco qual vai ser? O risco aqui é o Tigre ficar muito ofensivo no jogo e não dar espaço para o Pachuca fazer escanteio. Mas devido ao retrospecto do Pachuca nos últimos 5 jogos, mesmo ele ganhando o HT, ele fez aí 5 escanteios contra o Tigre. Então, como eu disse, o Tigre vai mal e o Pachuca ele tem grande possibilidade aí de conseguir esses escanteios, até porque ele quer vencer o Tigre para tomar o lugar do Tigre na tabela. Então eu considero essa aposta aí um risco médio, mas eu considero a melhor aposta do dia, beleza? Vocês conseguiram entender a diferença da Betano e da Bet365? Depois eu vou gravar um vídeo aí destrinchando, explicativo, detalhadamente sobre todos os mercados e a diferença da Bet365 para Betano e também outras casas. Se vocês quiserem eu faço, é só vocês deixarem aí no comentário, beleza? Vocês conseguiram entender aí? Valeu o like? Deixa seu comentário aí, deixa o seu joinha, a sua inscrição caso você não seja inscrito e vamos para cima.
faz a inscrição lá no Telegram, que assim que tiver tudo isso aí, tudo isso que eu te falei, a linha, o tempo, eu vou mandar o link lá no meu Telegram para você apostar comigo se você quiser, beleza? Um grande abraço e vamos para cima. Fui, valeu!